Bem-vindos a mais uma edição do podcast Viva para lá da Depressão. Eu sou o Tiago Guerreiro e hoje temos como convidado o Miguel Borralho, personal trainer, com licenciatura em Educação Física e Desporto Escolar e formação complementar em treino de integração neuromuscular e mecânica aplicada ao exercício. Viva, Miguel! Bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Tiago. O meu nome é Miguel Borralho. Como estávamos a dizer, tirei o curso na Universidade de Lusófona, na área de desporto, de educação física e desporto, no ramo de desporto escolar, onde posteriormente comecei a enverdar mais pela área do exercício físico e da saúde, e ao longo dos anos fui tirando algumas formações, sendo que as mais importantes foram essas que referiste, que são o treino de integração neuromuscular e o mecânica aplicada ao exercício. Já agora, para elucidarmos aqui os nossos ouvintes, o que é isto de integração neuromuscular? Parece-me um termo um pouco complicado de entender. Ora bem, tentando dizer isto da maneira mais simples possível, é o treino procurando desafiar o corpo em vários planos, obrigando sempre a uma estabilidade ou um controle ativo de toda a estabilidade que as articulações são capazes de, ou que têm que ter ao longo dos movimentos. Muito bem. E a mecânica? Onde é que aplicamos aqui a mecânica? A mecânica servirá para quê? Para conseguirmos ajustar o exercício em questão à pessoa que o está a fazer. Por exemplo, se a pessoa tem uma incapacidade qualquer de fazer uma flexão do cotovelo, se a carga está demasiado alta e não conseguimos ter outro material ou mais leve, conseguimos jogar com os perfis da resistência, os ângulos, as alavancas, para conseguir que essa mesma pessoa, independentemente do problema que tenha, consiga fazer o exercício à mesma. Posto este esclarecimento, acho que podemos avançar com a nossa conversa. Miguel, a velha máxima grega, corpo são, mente sã, será inquestionável ou não é? Ou podemos questioná-lo? Eu acho que não é questionável de maneira nenhuma. Ou seja, é uma regra muito fiável. Existem vários estudos que falam das vantagens do exercício físico em todos os campos. Um dos estudos mais importantes ou de maior peso que encontramos foi que, ao longo de 7 anos, acompanharam 150 mil pessoas. O que é que eles repararam? Que quem tinha quem tinha níveis de aptidão cardiorrespiratória, cardiovascular e muscular mais altos, eram menos propensas a sofrer de depressão e ansiedade. A grande vantagem da seleção do exercício, para conseguirmos atingir essas maiores capacidades cardiovasculares e musculares, bastam apenas algumas semanas de exercício para promover essas adaptações tão benéficas. Ok. Esse estudo parece indicar ou aconselhar que a prática desportiva se deve aplicar a toda e qualquer pessoa. É esse o teu conselho, Miguel? Sim, sim, sim. O exercício físico e a atividade física é de longe para todos, tá? Porque ao longo de milhões de anos de desenvolvimento, o corpo sempre esteve exposto ou sempre necessitou do movimento. O sedentarismo acaba por ser um problema de saúde pública porque traz uma série de problemas físicos e de foro psicológico. Neste estudo em particular, referem que a combinação do trabalho de força com o trabalho de cardio, há quem chama um treino concorrente, ou um treino híbrido, quando feito de maneira regular, isso é importante regular, e com uma relativa intensidade, foi significativamente importante para reduzir as incidências de depressão e ansiedade e outros transtornos mentais. É de tal maneira importante que a OMS recomenda aos países que o exercício físico faça parte da sua agenda de saúde pública. Uhum. Abordaste aí um ponto importante, que é o sedentarismo, isto é, fazendo o contraponto exatamente com a prática do exercício físico. Da tua experiência, tens notado um crescimento de procura pela atividade desportiva atualmente ou não? Ou sentes o movimento inverso? Opinião pessoal é que realmente há mais pessoas a inscreverem-se e a procurarem fazer alguma coisa, atividade física, entrar no ginásio, fazer um desporto qualquer e jogar ao fim de semana com os amigos. No entanto, continuamos a ser um país que tem uma pouca adesão ao exercício e à atividade física. No entanto, quem começa e consegue manter-se disciplinado e a treinar regularmente, começa a ficar um bocado, como se possa dizer, agarrado ao exercício. Porquê? Porque o exercício acaba por libertar endorfinas que promovem a sensação de paz e tranquilidade, que serão neuromediadores que estão na origem do bem-estar e do prazer.
e por isso é que se torna uma atividade tão, vou-lhe chamar dependente, mas quem começa a desenvolver e a sentir a ter essas sensações, fica agarrado ao exercício físico. Certo, essas sensações prazerosas que vêm, vamos chamar uma espécie de motivação adicional para a prática do desporto, surgem sobretudo nas pessoas que têm uma regularidade na prática desportiva ou logo no primeiro contacto? Qual é a tua experiência? Acho que aqui podemos ter os dois casos. Vê-se com alguma, não muita regularidade, mas aparece sempre uma pessoa ou outra que nunca fez nada, ou que fez muitos anos e depois parou durante muitos anos e depois recomeçou, e quando começa quer fazer tudo o que não fez durante um desafio e acaba por dar um mau resultado. Portanto, treinar aquela 1, 2, 3, 4 vezes por semana, ao longo das semanas, ao longo dos meses, para conseguir realmente tirar os benefícios do exercício físico. Acho que é muito intensa essa mensagem, que não é numa semana ou 2 semanas que as pessoas vão conseguir recuperar o que não fizeram anos a fio. Claro, e a questão falamos do prazer que o desporto gera nas pessoas, essa sensação de prazer derivará também de um impacto, de uma influência na autoestima, numa melhoria da autoestima que o praticante também acaba por ter, à medida que vai aderindo, digamos, à prática desportiva? A prática desportiva, com estas libertações de endorfina, destas libertações químicas, o exercício físico acaba por ser um grande boost de autoestima, porque o praticante consegue reconhecer valor na atividade que está a fazer, que vai ajudar não só a nível da saúde, como, falando na saúde mais física e uma saúde mais psicológica. E estas libertações químicas acabam por ser super importantes no combate ao stress e à ansiedade. Certo, certo. Além deste leque de vantagens do exercício físico, muitas pessoas depois com distúrbios de sono, de humor, acabam por beneficiar desta situação, assim como um benefício nas capacidades cognitivas, como por exemplo a memória e a aprendizagem, que são super importantes nas populações mais infantis. Muito bem. No entanto, a prática desportiva sem moderação, eu acho que aqui a moderação é uma palavra-chave, sem equilíbrio poderá não ser o mais adequado. Veja-se, por exemplo, o caso dos atletas de alta competição, como o Nelson Évora, que no podcast anterior, ainda disponível para os nossos ouvintes, afirmou que a prática desportiva, referindo-se, portanto, ao seu contexto, pode gerar ansiedade e associar-se até, em alguns casos, a depressão. Miguel, a pergunta que eu coloco é a seguinte: enquanto PT, como é que devemos encarar a prática desportiva sem correr o risco de desencadear ou potenciar problemas nos atletas, nos seus atletas enquanto PT? Agarrando na questão do convidado, do Nelson Évora, ele referia que eventualmente teve que apagar ou sair das redes sociais para gerir melhor a pressão dos comentários e toda esta necessidade de resposta ao público. O que também parece que pode acontecer é que, à volta destes atletas de alta competição, existem também muitas pessoas e muitos interesses que acabam por transformar uma coisa que começou como um grande gosto, um grande amor ao desporto, ao jogo, ao que for, fica em segundo plano para estas pressões que são impostas sobre o atleta. No que diz respeito às pessoas que treinam habitualmente no ginásio, são atletas de alta competição, que apenas procuram estar em forma, ganhar um bocadinho mais massa muscular, perder um bocadinho de massa gorda, conseguirem estar à vontade para brincar com os filhos, com os netos, com o que for, é importante afastar coisas como, por exemplo, o perfeccionismo. Bem, ninguém nunca vai fazer as coisas bem à primeira. Também é que é preciso saber que os sentimentos negativos que podem vir de uma dificuldade ou incapacidade de fazer um certo exercício existem. Por isso é que é muito importante, vou usar aqui uma frase da ACSM, American College of Sports and Medicine: start low and go slow. Portanto, basicamente, começar por baixo e ir progressivamente. Eu acho que esta frase deles é muito boa, do start low and go slow, que é mesmo transversal. Uma coisa que depois também é importante, que tento fazer com os atletas com quem treino, as pessoas com quem treino, que é importante manter feedbacks positivos constantemente e validar o esforço que eles estão a ter naquele treino e que têm tido ao longo das semanas, regularmente. Isto vai ajudar também muito a autoestima e vai melhorar, principalmente os feedbacks positivos, a percepção de autoeficácia que eles têm sobre o próprio exercício e sentem
que estão a ficar melhores e que fazem melhores e que vão tirar resultados e coisas positivas daquela atividade. E, portanto, Miguel, aí estás a abordar ferramentas psicológicas que o PT pode utilizar para melhorar o desempenho da pessoa que está a treinar. Sim. Treinar sozinho. Há quem goste de treinar sozinho, há quem goste de treinar acompanhado. A grande parte das pessoas sente-se mais motivada a treinar com os pares. Por isso, ter um treino acompanhado, normalmente com um personal trainer, que não só consegue cobrir uma área técnica, certificando que a pessoa não se magoa, estes inputs ou estas questões destes feedbacks positivos e construtivos são fundamentais para a pessoa perceber, olhando em comparação, se calhar a pessoa começou a treinar, ao final de uma semana já consegue fazer mais 10 metros, levanta mais 1 quilo, faz um movimento com uma melhor qualidade, sente-se melhor. Por isso é que tudo isto é uma bola de neve positiva. De reforço positivo, não é? Naturalmente. Sim, que promove este bem-estar. É importante também gerir as expectativas que a pessoa traz e também a questão do exagero, como eu estava a dizer há bocado, que às vezes as pessoas querem começar e fazer tudo de uma vez só, vai dar mau resultado, porque nem os tecidos do corpo estão prontos para o stress todo que vão levar, e depois vão perceber que não é numa semana que vão conseguir perder o peso que queriam, ganhar a força que queriam, ficarem mais à vontade. É um processo. E se eu tento acelerar esse processo, posso muitas vezes entrar numa coisa que se costuma dizer que é o overtraining. Portanto, é super importante a pessoa saber respeitar o próprio corpo e jogar um bocadinho com um bom senso. Ou seja, se eu nunca treinei, não posso tentar treinar 6 ou 7 dias por semana de seguida. Tem que ir aos poucos. Dia sim, dia não. Se treino um dia, descanso 2. Mas se eu conseguir manter esse comportamento regular, ao final de umas semanas, estas 2, 3, 4 vezes por semana, o treino é relativamente intenso, vão sempre colher aspectos positivos. O Miguel, enfim, abordaste aqui duas dimensões que me parecem muito relevantes, que eu chamaria a atenção, portanto, a dimensão física e a dimensão psicológica, que penso que se interinfluenciam no treino e que, no fundo, também se desenvolvem. Portanto, eu poderia afirmar, não sei se concordarás, que o exercício físico não cria apenas músculo, também reforça a parte psicológica. Isto é verdade? Sim. Ou seja, o exercício físico, obviamente a pessoa pode associar só à questão da perda de massa gorda ou aumento da massa muscular, mas promove muitas adaptações benéficas fisiológicas, desde uma melhor eficiência do sistema aeróbico, assim como uma questão neural que seria a regeneração neural, através do estímulo do hipocampo, que é a região que gera a memória e o humor, e que isto vai ajudar em muito a prevenção da depressão. Certo. Já agora uma curiosidade, para iniciar um treino de ginásio, como é muito habitual, qual deve ser o objetivo de um praticante que não tenha muito hábito desportivo, quer dizer, tenha um perfil tendencialmente sedentário, vamos começar por aí. Qual deve ser a principal prioridade? A força, a massa muscular, a resistência, o que é que o praticante deve alojar? Uma vez mais, isto é fundamentado ou por estudos ou por experiência, é o que um grande misto de situações. O trabalho de força é super importante, o trabalho cardiorrespiratório, cardiovascular está super importante, mas assim também é o trabalho de mobilidade e o trabalho de estabilidade, está um bocado inerente a todos estes. Portanto, na minha honesta opinião, a pessoa deve ser capaz de fazer de tudo um bocadinho, não cair de um ponto de vista de saúde, não de performance ou desporto de competição, de um ponto de vista de saúde, a pessoa deve ser capaz de conseguir gerir stresses cardiovasculares, stresses metabólicos, stresses a nível de força, porque no dia-a-dia temos que gerir isso tudo, temos que gerir o lance de escadas, porque se calhar não temos um elevador, temos que levantar os sacos das compras do chão, podem ter um bocado mais de peso e temos que conseguir fazê-los com segurança, tem que ser capaz de ter equilíbrio para não cair, principalmente em populações mais idosas. Sabemos o risco e o problema que são as quedas, até o ponto de eu conseguir ter mobilidade de ir para o chão, brincar com o meu filho, brincar com o meu neto, seja o que for. Portanto, é um panorama completo. Respondendo à questão, importante é mexerem-se e depois mexerem-se bem e depois mexerem-se muito. Muito bem, certíssimo. Para terminar esta conversa que já vai longa, mas interessante,
Qual será o melhor local para praticar desporto? Ar livre, ginásio? Qual é a opinião do PT? Aqui a opinião é mesmo uma opinião. Façam aquilo que gostarem mais de fazer. O importante é fazerem. Se gostam mais de andar ao ar livre, vão desde o Paradão, parques também não onde faltar. Se gostam das infraestruturas e de ter as sessões de aulas de grupo, pronto, os ginásios ou qualquer outro desporto, seja o karaté, seja um futebol, seja o que for, que seja em conjunto ou sozinho, é importante. Eu posso me repetir aqui um bocadinho, porque eu volto a dizer, o importante é a pessoa realmente fazer alguma coisa que goste, que esteja motivada, porque isso é que vai permitir que a pessoa se mantenha ativa ao longo do tempo, que esse é o objetivo final. Chegamos então ao final da nossa conversa, com este repto, para fazermos alguma coisa, para praticarmos desporto. Muito obrigado pela participação, Miguel, foi um prazer. Obrigado, eu, Tiago. Obrigado a quem nos está a ouvir e faço desde já o convite para continuar a seguir-nos na próxima semana com um novo convidado e um novo podcast. O tema é o mesmo, saúde mental sem dramas nem preconceitos. Aproveite também para visitar www.vivaparaladepressão.pt, onde terá ao seu dispor informação isenta e rigorosa sobre saúde mental.